Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Personagens e Histórias Bíblicas. Como nos lembra o irmão Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nesta série vamos mergulhar em histórias e pessoas que viveram antes de nós, personagens da Bíblia com fé, desafios, escolhas e consequências, cujas vidas continuam a falar conosco hoje. Programa À Luz das Escrituras, série Personagens e Histórias Bíblicas. Caros ouvintes, que bom estar com vocês mais uma vez, né? Mais uma série do programa À Luz das Escrituras. E é muito bom, né? Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, a série Personagens e Histórias Bíblicas. E é muito importante a gente começar essa série, irmão Giliardi, tratando de assunto relacionado ao nosso Deus. Certeza. Você já pensou por que, mesmo distante do tempo, ainda hoje, as vidas de personagens das histórias bíblicas ali, das escrituras, ainda nos desafiam e nos inspiram? Já pensou isso? Então, caro ouvinte, seja bem-vindo à série Personagens e Histórias Bíblicas. E ao longo desta jornada, nós descobriremos não apenas o que aconteceu com esses homens e mulheres, mas, mais importante, quem os chamou e por quê. Então teremos aqui mais do que relatos antigos, teremos suas experiências, e as experiências que eles tiveram funcionam para nós então como um palco. É um palco onde Deus manifesta a sua personalidade, revelando verdades profundas sobre Ele e sobre a nossa própria caminhada de fé. Nosso tema então, irmão Giliardi? Quem é Deus? Entendendo sua natureza, atributos e seu relacionamento com a humanidade. E queremos iniciar esse tema com o texto de Êxodo 34, verso 6. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se e grande em amor e fidelidade. Grande em amor e fidelidade. Lento para irar-se. Ao iniciarmos a nossa caminhada pelas Escrituras, podemos nos sentir intimidados pela grandiosidade infinita de Deus. Às vezes assustamos, não é isso, irmão Giliardi? Sim. Esse Deus imenso, grande demais. Afinal, a gente fica assim, pensando, como o ser humano, limitado pelo tempo e pelo espaço, poderia compreender aquele que criou os céus e a terra? E a resposta, irmão Giliardi? A resposta repousa na graciosa aproximação divina. Embora Deus seja grandioso além de nossa imaginação, Ele não escolheu permanecer oculto. A Bíblia revela um Deus relacional, amoroso e pronto a nos ensinar, e remove as barreiras do desconhecido, para que possamos encontrá-lo em cada página sagrada. Que maravilhoso, né? Um Deus relacional. Ele não está longe. Ele é amoroso, pronto a nos ensinar. Compreender então, eu digo, caro ouvinte, a grandiosidade de Deus. Eu sei que pode parecer um desafio complexo. Contudo, a Bíblia torna esse encontro, eu digo, acessível, ao revelar seus atributos, que são as características fundamentais de seu caráter. No decorrer deste estudo, veremos que o entendimento desses atributos funciona como uma chave mestra, é isso mesmo, uma chave mestra para a interpretação de cada narrativa bíblica. É importante destacar que, para conhecer quem Deus é, não há necessidade de recorrer a termos filosóficos sofisticados. É isso que a maioria das pessoas fazem, não é, irmão? Infelizmente. E onde está o foco? O foco central reside simplesmente na compreensão de seus atributos essenciais. Simplesmente.
Você quer saber quem Deus é? Foca nos seus atributos. Entender esses atributos, eu digo que é a chave para interpretar cada narrativa que estudaremos nessa série. Por 3 razões principais eu digo isso. A primeira, Deus é o protagonista relacional. E como as Escrituras o apresentam? Apresentam Deus como uma força abstrata. As Escrituras? Na verdade, não, né, Pastor Lucas? As pessoas apresentam Deus como uma força abstrata. Então, como as Escrituras o apresentam? Não como uma força abstrata, ou uma ideia vaga, né, irmão Giliardi? Exatamente. Mas como o quê? Como ser que busca ativamente se relacionar com o ser humano. Cada personagem que analisaremos é, na verdade, um palco. Sim, um palco onde Deus manifesta sua personalidade e seu cuidado. Outra questão aqui das 3 que nós estaremos apresentando é o porquê por trás da história. Muitas vezes tem uma história e a gente fica assim, por que isso, por que aquilo? O porquê por trás de cada história. Quando nós virmos um personagem falhar ou ser restaurado, entenderemos que isso ocorre porque Deus é o quê? Amor. Então Deus é amor em sua essência e a sua misericórdia é a bondade dele em ação. Então quando virmos o tempo passar entre uma promessa e o seu cumprimento, entenderemos a sua paciência, que não é indiferença. Muitas vezes, Carol, você já deve ter orado, eu tenho orado a Deus, eu tenho orado a Deus. Deus não está indiferente. Ele não está indiferente. Mas a sua paciência, nós temos que entender, não é indiferença, mas um espaço para a transformação do coração daquele que o busca. Um outro tópico aqui que eu trago aqui para compreender Deus, que é a coerência no agir dele. A coerência. Nas histórias bíblicas, as pessoas mudam, falham e oscilam, mas Deus permanece fiel e verdadeiro. Seus atributos de santidade e justiça garantem que ele haja sempre com retidão, enquanto sua fidelidade assegura que suas promessas nunca falham, independentemente da infidelidade humana. Uma prova disso é Israel. Amém. Quantos erros, quantos acertos. Mas aquilo que Deus disse vai acontecer. Ainda que alguns crentes dizem, não, é condicional. Não é condicional. Deus, quando falou com Abraão, não teve por quem jurar, jurou por ele mesmo. Não foi assim? Caro ouvinte, como estudante das Escrituras, entendemos que o caráter divino, o caráter do nosso Deus, é o alicerce de toda a revelação bíblica por 3 razões fundamentais. 3 razões fundamentais. A primeira, clareia nossa interpretação das Escrituras. Clareia. Então, saber quem Deus é, nos ajuda então a entender por que ele age, né, irmão Giliardi, como age nas narrativas bíblicas, não era isso? Isso. E temos exemplos. Quando reconhecemos que Deus é santo, passamos a ver a disciplina descrita na Bíblia não como ira arbitrária, mas como a expressão de sua retidão, que protege o que é puro e o que é justo. Então é uma proteção. Isso nos livra de leituras deformadas e nos ajuda a interpretar o texto de forma fiel. Então quando reconhecemos a santidade de Deus, a nossa percepção da forma como Deus age, ela muda, é isso que nós estamos falando. E isso nos livra de leituras deformadas e nos ajuda a interpretar o texto de forma fiel. Outro ponto que nós destacamos aqui, que quando estudamos as Escrituras e o caráter de Deus, nós entendemos ali com um alicerce de revelação, e a razão também fundamental que eu acho é que torna o relacionamento com Deus real e pessoal. É isso, real e pessoal. Os atributos de Deus transformam conceitos abstratos em verdades que tocam o nosso coração. Então, quando identificamos a misericórdia de Deus em uma história de falha humana, deixamos de imaginar um juiz distante e começamos a encontrar um pai presente.
Um Pai presente que nos conhece, que ama-nos. Isso facilita, então, o encontro real com o nosso Criador. Pensou nisso, caro ouvinte? Porque percebemos que Deus não está longe. Percebemos Deus como alguém que se revela e se relaciona conosco. Outro ponto fundamental que nos dá segurança e confiança no propósito divino. Qual é ele, irmão Gilberto? Conhecer os atributos de Deus, como sua fidelidade, nos dá clareza sobre seus propósitos eternos. Ao vermos a fidelidade de Deus nas promessas feitas a Abraão, por exemplo, ganhamos confiança de que esse mesmo Deus agirá com a mesma constância em nossa própria vida hoje. E não é verdade? Essa confiança não é baseada em sentimentos passageiros, mas na própria natureza imutável e fiel de Deus, revelada nas Escrituras. Percebeu, caro ouvinte? Eu creio que você está percebendo. O estudo dos atributos de Deus não é meramente um estudo simples ou um exercício acadêmico. É a lente. É a lente indispensável para qualquer leitor da Bíblia. Está claro isso, irmão Giliardi? Com certeza. Então, sem compreender o caráter de Deus, nós corremos o risco de interpretar suas ações de forma isolada ou distorcida. Por quê? Porque nossa visão de Deus molda tudo o que lemos e entendemos nas Escrituras. Não é isso? Amém. Então, uma compreensão adequada de Deus nos protege de ideias equivocadas sobre Ele. E fortalece a nossa confiança nele. E dá coerência ao conjunto da revelação bíblica. É muito importante esse tema, caro ouvinte. Portanto, ao estudarmos cada personagem, nosso objetivo não será apenas aprender lições morais. Não queremos aprender só lições morais. Mas, acima de tudo, contemplar o caráter de Deus. Veremos como o seu amor, bondade, paciência, justiça e fidelidade não são apenas palavras ou conceitos teóricos, mas atributos que realmente moldaram a história no passado, e eu digo que da mesma forma consistente continuam a moldar a nossa história hoje. Cada vez que Deus age na vida de um personagem bíblico, Ele age sempre de acordo com quem Ele é. Amor, bondade, paciência, justiça e fidelidade. Eu digo, nada do que Ele faça contradiz seu próprio caráter. Muito bom isso, não é não? E para iniciarmos o nosso assunto, nós dizemos, o amor é o ponto de partida para tudo o que Ele faz. Cada uma de suas ações parte dessa essência do amor, né? A santidade explica a necessidade de justiça e retidão. E a misericórdia? A misericórdia explica a restauração após a falha humana. E a paciência explica o tempo e as oportunidades de arrependimento nas histórias. Está vendo que interessante? Caro ouvinte, você está entendendo qual é o nosso propósito? Por que queremos trazermos aqui algo sobre o nosso Deus, o nosso Criador? Mas seria muito difícil falar dele. Então, pedimos a Deus direção e queremos aqui trazer para você falar dos atributos dele. Dessa forma, ao revelar o seu caráter através desses atributos, Deus garante que sua grandiosidade não seja um obstáculo, mas um fundamento de uma confiança profunda e real para cada um de nós. E eu trago a pergunta. O irmão Giliardi responde para nós? Sim. Como a santidade de Deus molda as histórias bíblicas? Com base na teologia bíblica, tá? Deus é santo, porque é totalmente separado da imperfeição, do pecado e de tudo o que não é moralmente puro. Isso significa que ele é essencialmente diferente de nós e de toda a criação, sendo absolutamente superior e separado em sua natureza. Essa santidade é um dos atributos centrais que permeia todos os outros atributos de Deus.
Ou seja, não existe amor, justiça ou misericórdia em Deus que não seja também santo em sua essência. Muito importante isso, não é não? Como isso molda as histórias bíblicas? Como a santidade molda as histórias bíblicas? A santidade de Deus é o atributo que estabelece padrão moral e a tensão dramática em todas as narrativas das Escrituras. Porque os homens agem, os seres humanos, de um jeito, Deus age de acordo com sua santidade. A santidade de Deus molda as histórias bíblicas ao revelar um Deus que é essencialmente diferente do ser humano, de cada um de nós, sendo puro, perfeito, totalmente separado de qualquer imperfeição ou pecado. Agora vem algo aqui, ao mesmo tempo em que Deus é amoroso e misericordioso, Ele também é justo e santo. Deus não faz o que é errado e não compactua com o pecado. Sua justiça é perfeita. Ele age sempre com retidão e, além de ser sempre com retidão, é com imparcialidade, sem jamais violar o que é moralmente certo. E por que ele faz isso? Porque Deus é o quê? Santo. Ele ama o que é puro. Rejeita o quê? O mal. E exige o quê? Retidão. Ah, então isso explica porque Deus chama Israel à santidade, não explica? Com certeza, pastor Lucas. Julga a injustiça e ao mesmo tempo oferece o quê? Graça. A disciplina contra a idolatria, o resgate do Egito e o convite à obediência são consequências diretas de sua natureza pura, revelando um Deus que é sempre coerente com o seu caráter perfeito e incorruptível. Então, santidade significa que Deus é totalmente separado de qualquer imperfeição. Ele é puro, perfeito e incorruptível. Olha que coisa interessante. Isso implica justiça, significa que Deus age de forma correta, imparcial e sem erro moral. Sim. Sem erro o quê? Moral. Alguns teólogos, pastor Lucas, até dizem que a justiça é a santidade de Deus em ação. Ou seja, a forma como a santidade se manifesta no relacionamento de Deus com o bem e o mal. E eu concordo. Então vamos, caro ouvintes, detalhar como esse atributo, justiça, influencia o desenrolar das histórias dos personagens. A justiça de Deus estabelece um padrão ético para a vida humana, pois ele julga todas as ações com perfeita retidão, claro? No entanto, essa justiça está fundamentada em sua santidade. O fato de que Deus é absolutamente puro e separado do pecado. É isso. Esse contraste entre a santidade divina e a fragilidade humana aparece repetidamente nas histórias dos personagens bíblicos. Agora tem algo que é bastante interessante. Mesmo diante da pureza e santidade, Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos chama à transformação. A santidade de Deus não é apenas uma característica passiva, mas um convite ativo. Histórias de personagens como Pedro, os nossos irmãos os profetas, são moldadas pelo imperativo, sede santos, porque eu sou santo, o próprio Deus. Esse atributo impulsiona o crescimento e a mudança de comportamento dos personagens, chamando-os a viver de maneira separada e íntegra. É interessante aqui. Ser de santos não quer dizer não comer feijão, como as pessoas dizem. Não. Ser de santo quer dizer viver de forma separada. Isso é, ter um comportamento diferente do comportamento do mundo. Não é isso, meu irmão? Amém. Agora nós temos algo aqui que precisa ser equilibrado, irmão Giliardi, que é o equilíbrio entre justiça e amor.
Algo que nós vemos no mundo hoje que está faltando. Muitos, até uso o exemplo das famílias, dos pais, quando eu digo os pais, marido e mulher, onde falta esse equilíbrio na educação. Falta ou não falta? Sim. Mas nas histórias bíblicas? Nas histórias bíblicas, a santidade de Deus garante que seu amor nunca seja permissivo. Permissivo? Sim, é isso? Sim. Ah. O que é que nós estamos mostrando aqui? Sua bondade não ignora o pecado, nem sua justiça anula sua misericórdia. Esse é o equilíbrio. Por isso, mesmo amando profundamente seu povo, Deus muitas vezes permite disciplina e consequências, não como expressão de rejeição, tem que deixar claro isso, mas como parte de um amor que corrige, purifica e conduz à restauração. Olha que interessante, um amor que faz o quê? Corrige. E conduz ao quê? Restauração. Aqui está um ponto que é muito importante entender. O amor de Deus e a justiça de Deus não estão então brigando um com o outro. Percebeu? Eles coexistem perfeitamente. Ele não abre mão de sua justiça para ser amoroso, nem deixa de ser amoroso para ser justo. O caráter dele é um todo perfeitamente integrado. Isso nos leva direto para a fidelidade. Porque se Deus é justo e santo, então sua palavra tem que ser totalmente confiável, certo? Amém. E é aqui, irmão Giliardo, é que vem a necessidade de mediação e graça. Por ser o padrão absoluto de pureza e santidade divina, evidencia a nossa incapacidade humana de alcançar a Deus por esforços próprios. Isso molda o clímax da história bíblica. A necessidade de um Deus que, sendo santo, também é misericordioso. E aqui nós dizemos que começa aqui a criação de um ciclo da graça, né? Então, caro ouvinte, graça sempre existiu, onde ele providencia o caminho para que o ser humano imperfeito possa se relacionar com ele. Eu posso dizer, irmão Giliardo, de onde foi o primeiro lugar que manifestou a graça de Deus? E eu respondo, caro ouvinte, no Éden. Deus foi atrás de Adão e Eva. Percebeu? Mesmo com sua santidade, sua justiça, seu amor, sua misericórdia, tudo, Deus foi atrás. Deus procurou o casal. Foi Deus que chamou Adão, onde estás? Foi Deus. O homem, a humanidade fugiu de Deus. Percebeu? Os atributos de Deus o revelam. Aqui tem uma diferença, não tem, irmão Giliardi? Sim. Diferente dos deuses da mitologia, muitas vezes descrito como caprichosos e imprevisíveis. O Deus da Bíblia se revela através de atributos perfeitos e consistentes, ou seja, eles têm consistência. Sua santidade, fidelidade e justiça mostram que ele não muda de caráter, nem de propósito. Por isso, suas promessas permanecem firmes de geração em geração, tornando-se o fundamento da confiança dos personagens bíblicos e de todos aqueles que caminham com ele. Compreender a santidade, caro ouvinte, percebeu que é essencial para a nossa série, percebeu? Pois a santidade de Deus explica o porquê de certas disciplinas e juízos nas histórias, revelando que o objetivo final de Deus é elevar o caráter dos personagens para refletir a sua própria perfeição. Nosso tema, caro ouvinte, quem é Deus? Entendendo sua natureza, atributos e seu relacionamento com a humanidade. Promete essa série? Promete, irmão Giliardi? Sim. E você, caro ouvinte, tem conseguido entender o que nós estamos falando? Tem? Esteja conosco, acompanhe-nos. O encontro acessível, conhecendo o Criador. Deus, o nosso Deus, ele é relacional. Ele quer
falar conosco. E a prova disso foi um fato, um episódio que nós vamos analisar bastante, que é a história da humanidade com Adão e Eva. Embora eu digo, falar sobre Deus possa parecer uma tarefa desafiadora diante de sua grandiosidade, eu digo, as Escrituras facilitam esse encontro ao revelarem os seus atributos, as características essenciais de seu caráter. Portanto, ao estudarmos quem é Deus, os seus atributos, a sua essência, não estamos lidando com uma ideia vaga ou um conceito distante. A Bíblia o apresenta como um ser pessoal, eterno e relacional, cujos atributos revelam sua identidade e a forma como ele se relaciona com a humanidade. Vamos hoje então abordarmos 5 atributos, apenas 5. Deus é amor. O amor, não é isso, irmão Giliardi? Sim. A bondade e a misericórdia. Deus é bondade e misericórdia. O outro atributo, paciência. Deus é paciente e lento para a ira. A justiça de Deus. Deus é justo e santo. A fidelidade. Deus é fiel e verdadeiro. A compreensão desses atributos divinos funciona como, eu repito o que eu já disse, a chave mestra para interpretar cada narrativa bíblica, oferecendo então a clareza necessária para entender os propósitos de Deus em cada história. Muito importante, não é não, irmão? Sim, pastor Lucas. E para alcançar esse conhecimento profundo, não é necessário recorrer a termos filosóficos sofisticados ou conceitos abstratos. Basta o que, irmão Giliardi? Compreender seus atributos. Quais atributos? Os fundamentais. O que torna a jornada de conhecimento de Deus mais simples, direta e acessível a todos, pastor Lucas. Então, seguindo o nosso estudo, vamos agora utilizar a chave mestra dos atributos para enxergar quem Deus é, quem Deus realmente é. A ideia aqui é ir além daquela noção, sabe aquela noção vaga que às vezes a gente tem, sabe, né? Vamos explorar o que as Escrituras revelam sobre o seu caráter, que é muito pessoal e relacional. Então, para começar, vale a pena pensar um pouco o que vem à mente quando se fala de Deus. Para muita gente, Deus é o que, irmãos Giliardi? É uma força meio distante. Isso para muita gente. Um conceito abstrato, uma energia cósmica. É isso que muita gente pensa. Mas a visão que a gente vai analisar hoje é bem diferente disso. É bem diferente disso. E é aqui que está o ponto central da nossa série. Lamentavelmente, muita gente quer relacionar com Deus como se Deus fosse uma força, né, irmão? Sim. Como se Deus fosse uma energia cósmica. Tem gente que até fala, invocamos todas as energias e coisas assim e tal. Esse não é o Deus que a Bíblia fala, esse é o Deus que o diabo quer que você creia que seja assim. O Deus nosso é um Deus responsável. Um Deus que olha para você, caro ouvinte, com amor, com carinho, mas age com justiça. Eu digo, e é aqui que está o ponto central da nossa série. As Escrituras não descrevem Deus como uma ideia, e sim como um ser com personalidade, com caráter. Alguém que busca ativamente se relacionar com cada um de nós, com a humanidade. E é exatamente esse caráter que a gente vai buscar desvendar no nosso estudo hoje. Vamos começar então falando sobre essa ideia de um Deus pessoal, tá? Depois vamos explorar então o seu amor, a bondade, a misericórdia. E em seguida a gente faz o seguinte, entra falando da paciência e no porquê ele é lento para irar. Daí vamos ver a justiça, a santidade e fidelidade. Eu tenho certeza que isso ajuda-nos a entender quem Deus é, entendermos as histórias bíblicas. E no final, a gente vai tentar, irmão Giliardi, amarrar tudo para entender o que significa ter um Deus que se relaciona. E a base de tudo é essa aqui.
A noção de que Deus busca um relacionamento. E essa é a chave, sabe, né? A chave é essa. É o que abre a porta para a gente entender todos os outros atributos dele. Bom, eu digo, o atributo que está no centro de tudo e no coração do caráter de Deus é o amor. Esse é o ponto crucial, né? Aqui é que não se trata só de uma coisa que ele faz. Muita gente diz, Deus é amoroso. Não se trata só disso. Ou algo que ele tem. Deus tem muito amor. Não se trata só disso, mas de quem ele é. Ele é a essência. Ele é o amor. É a essência dele. A essência dele, um amor que está sempre agindo. Então Deus é amor. Ele está sempre agindo, sempre busca o nosso bem. O nosso bem. Você já viu alguém dizer assim, eu conheço fulano parece que é bobo, e ele sempre está agindo bem com as pessoas, apesar das pessoas estar agindo mal com ele. Essa pessoa está experimentando, né, irmão Giliardi, um pouco do amor de Deus, não está? Exatamente. A Bíblia ilustra isso, esse amor de Deus, como Deus é amor, isso de um jeito brilhante. Ela não diz que Deus tem amor, mas que Ele é amor. Por isso, eu digo, isso muda tudo. Significa que cada ação de Deus, tudo que Ele faz, parte dessa essência. Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E é o ponto de partida para todo o resto, né? A gente vai ver como a bondade e a misericórdia são, na verdade, expressões diretamente dessa natureza amorosa de Deus. E o que eu acho muito interessante aqui, então, é a distinção clara entre essas duas palavras. Pensa só. A bondade é a natureza dele, de Deus, né? É quem ele é, não é isso, irmão Giliardi? Amém. E em tudo ele é bom, não é não? Sim. E já a misericórdia é a bondade dele em ação, não é não? E a gente vê isso principalmente quando a gente falha. É a compaixão dele chegando até nós. E mais uma vez eu retorno a Adão e Eva. Ele chegou a eles. Mais uma vez eu lembro daquele personagem de Caim, quando Deus diz a ele, o mal está às portas, né? O pecado bate às portas, mas você deve dominar. Não foi isso, irmão Giliardi? Exatamente, pastor. Percebe? O Deus nosso é um Deus relacional. Então os atributos de Deus são lentes, não é isso, irmão Giliardi? Sim. Que nos facilita enxergar o Deus na história bíblica, não é isso? Isso. Então, caro ouvinte, agora que definimos quem Deus é, definimos que Deus não é uma ideia vaga, mas um ser pessoal e relacional, precisamos entender que as histórias bíblicas que estudaremos ao longo dessa série são, na verdade, e eu repito, o palco, não é isso, irmão Giliardi? Isso, pastor Lucas. Onde esses atributos entram em ação. Para compreender, então, a trajetória de cada personagem, utilizamos esses 5 pilares como chave de interpretação. Quais são os 5 pilares? Deus é amor, pilar 1. Segundo, Deus é bondade e misericórdia. Terceiro, Deus é paciente e lento para a ira. Quarto, Deus é justo e santo. E quinto, Deus é fiel e verdadeiro. Deus é amor. Ao olharmos para os personagens, veremos que a iniciativa de Deus em chamá-los não se baseia em méritos dos personagens, mas em sua essência, na essência de Deus. O amor divino é ativo e busca o bem do ser humano, sendo o eixo, eu digo, central de cada jornada de redenção que encontraremos no decorrer da nossa série. Mas Deus é bondade e misericórdia também, né, irmão Giliardi? Sim. Muitas histórias, pastor Lucas, que analisaremos são marcadas por falhas humanas.
E é verdade, né? É aqui que veremos a bondade de Deus se manifestando como misericórdia, que é sua compaixão e ação. Veremos que em seus relacionamentos, Deus não trata os personagens conforme seus erros, tá vendo? Mas com uma graça que os restaura. Nós também veremos, Deus é paciente e lento para a ira. Esse atributo molda o tempo das narrativas bíblicas. Veremos personagens que hesitam ou desobedecem, e como Deus segura sua ira para criar oportunidades de arrependimento e mudança. A paciência divina revela que Ele trabalha com uma perspectiva de longo prazo no coração de cada homem e mulher. Aqui tem algo interessante. Nós somos pequenos no tamanho em tudo. E a nossa vida é nada. É como um vapor, diz a palavra. E aqui vem um conflito, algo que a gente fica confuso. A gente julga errado porque nós somos tão pequenos. E nosso tempo é tão pequeno também. Mas Deus, irmão Giliardi, é grande e o tempo de Deus é diferente do nosso. A paciência divina revela que Ele trabalha com a perspectiva de longo prazo no coração de cada homem e mulher. Isso é muito importante. Deus é misericordioso, bondoso, lento para irar. Outro atributo, Deus é justo e santo. As histórias bíblicas também possuem momentos de confronto. É isso mesmo, momentos de confronto. A santidade de Deus mostra que Ele é qualitativamente diferente e puro, enquanto sua justiça garante que Ele age sempre com retidão. Isso explica por que o amor de Deus nunca é permissivo. Ele ama o personagem, mas não compactua com o erro, buscando sempre elevar o padrão moral de seus escolhidos. Justo e santo, Ele quer elevar o padrão. O outro atributo, Deus é fiel e verdadeiro. Por fim, eu digo, a fidelidade é o que sustenta a esperança nas histórias. Mesmo quando os personagens são infiéis, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Veremos que suas promessas nunca falham e são garantidas por seu caráter eterno e imutável. Eu sei que nós estamos falando muito antes de entrarmos em textos bíblicos, mas eu creio que é importante. Como enxergar Deus nas histórias bíblicas? Vamos agora explorar o primeiro tema que está no centro de tudo. Deus é amor. O atributo central de Deus, descrito nas Escrituras, é o amor. Eu faço questão de repetir, não é apenas que Deus ama. Deus é amor em sua essência. Esse amor é ativo, eterno e busca o bem para o ser humano. Ele não ama com base em sentimentos passageiros como nós seres humanos, mas com uma vontade constante de fazer o bem e de se doar. Por isso diz, Deus é sofredor, né? Não? O apóstolo Paulo, nosso irmão, diz, o amor é o quê? Sofredor. Então tem alguém mais sofredor do que Deus, irmão Giliardi? Não, pastor Lucas. Aí, ouvinte, eu faço questão aqui de trazer algo. Quando você fica injustiçado, quando você fica revoltado, irmão Giliardi, já viu? Com a injustiça de alguém, quando se revolta. Olhe para Deus. Você, não somos santos. Não tem nem um parâmetro de medida em comparação nós e Deus. Então nós temos que frear a nossa raiva, a nossa ira. Não temos, irmão? Com certeza. O diabo quer que nós ficamos irados, porque ele sabe, irmão Giliardi, se a gente agir diferente do amor de Deus, a gente cria um muro entre as pessoas que precisam de Deus. Não criamos? Sim. Então, caro ouvinte, eu digo, o amor de Deus é a força motriz de sua revelação com a humanidade. E não se trata apenas de um sentimento passageiro, não, mas da própria essência de seu ser e o motivo pelo qual Ele busca o nosso bem supremo, mesmo quando não merecemos. Mesmo quando não merecemos. Irmão Giliardi, Adão e Eva fizeram uma bagunça, não fizeram?
Infelizmente, sim. E olha ali, irmão Gilberto, Deus planeja um mundo perfeito e eles vão e bagunçam tudo. Infelizmente, pastor Lucas. Quanto desapontamento trouxeram para Deus? Muito. Mas esse amor se revela plenamente na história da redenção, não se revela? Com certeza. Culminando na entrega de Jesus por amor à humanidade. É o amor divino que salva, restaura e sustenta cada pessoa. Agora tem algo aqui. Cada pessoa que o busca, tá? Agora, irmão Gilberto, eu acho interessante trazer 1 João 4, verso 8 ao 10. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Peço aos ouvintes que leiam depois 1 João 4, verso 8 ao 10. Nós trouxemos só uma parte. Mas acho interessante, então, trazer aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus ainda está olhando para o mundo, irmão Giliardi? Com certeza. Aqui então tem algo interessante que a gente tem que abordar. É que os homens que dizem que estão em contato com Deus, o que eles falam? Eles falam que Deus ama o mundo ou que Deus vai pôr fogo no mundo? Que o mundo vai ser totalmente destruído. E o verso 17 diz, porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar, não foi? Exatamente. Quem condenou o mundo? Adão e Eva. Isso. O pecado, Adão e Eva. Olha, o texto de 1 João 4, verso 8 ao 10 e João 3,16, o verso 17, esses textos mostram que o amor está no centro do caráter de Deus, não é não? Não apenas como ação, mas como essência dele. É a natureza divina. Diferente de atributos que garantem a estabilidade, como a fidelidade, os atributos de fidelidade, o amor é o motor ou a chave que impulsiona, eu digo impulsiona a reconciliação, não se baseando em méritos humanos, mas na própria essência do nosso Deus. Então aqui nós temos uma natureza ativa, não é isso? Portanto, eu friso, a diferenciação reside no fato de que o amor é a expressão relacional da bondade de Deus, enquanto os atributos, como santidade, descrevem a integridade e a constância de seu caráter. E aí é interessante então, no Salmo 136. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graça ao Senhor, seu amor dura para sempre. A repetição então da bondade e do amor eterno reforça para nós a ideia de que Deus não é instável, não é isso, irmão Giliardi? Sim. Mas possui atributos consistentes que facilitam o nosso encontro com Ele. E agora é interessante o Salmo 145, verso 8 e 9. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Que interessante, não é interessante? Muito. Piedoso, benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. É bem como escreveu o apóstolo Paulo. O amor é o quê? Sofredor. Aí eu não quero sofrer, irmão Giliardi. Eu prefiro ficar longe das pessoas. É o que o diabo quer. Eu prefiro me isolar. Bem que escreveu o sábio Salomão. Quem se isola procura os seus próprios interesses, não é não? Pois é. Deus se isolou, irmão Giliardi? De maneira nenhuma. Então o amor é a essência, a iniciativa dele, não é não? Com certeza. Reforçando que a iniciativa de Deus em se relacionar conosco baseia-se em sua essência e não em nossos méritos. E aí o profeta Jeremias traz algo interessante. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então ele traz aqui as palavras do próprio Deus, não é não? Sim. Indo lá para os escritos que as pessoas chamam de Novo Testamento, Efésios 2, verso 4 e 5, também é interessante, vamos ver. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus é o quê? Ele tem pouco amor ou ele é riquíssimo? É riquíssimo. Ele é riquíssimo em misericórdia. Caro ouvinte, portanto, ao reconhecermos o amor como a iniciativa ativa e relacional de Deus, vemos como esse atributo torna o encontro com a sua magnitude algo profundamente acessível. Ele serve como a chave interpretativa que nos permite ver em cada relato bíblico a busca incessante do Criador pelo ser humano. Deus busca, Deus nos ama. Eu fico pensando, irmão Giliardi, como Deus está olhando para as guerras. Se as pessoas não se isolassem nos seus próprios egoísmos, se elas tivessem um pontinho desse amor de Deus, nós vivenciaríamos isso? Não. Então Deus busca, incessantemente Ele busca o nosso Criador pelo ser humano. Ao compreender isso, nós dispensamos termos complexos para entender Deus. Não é necessário termos complexos para entender Deus ou entender a sua verdadeira essência. Precisa, irmão? Não. Aí vem, quem é Deus? Vamos explicar a Trindade com termos gregos e... não precisa disso. Então, caro ouvinte, com essa base estabelecida, podemos agora avançar para o próximo atributo que compõe o caráter perfeito de Deus. Qual é esse atributo, irmão Giliardi? Deus é bondade e misericórdia. Poxa, mas quando nós falamos de Deus é amor, parece que já falamos de bondade e misericórdia? Parece, não parece? Parece. Não, meu amigo, Deus não só ama, como também é fonte de toda bondade e misericórdia. Sua bondade é vista em tudo que Ele faz, desde a criação do mundo até o cuidado diário com cada pessoa. Irmão Giliardi, se o mundo parasse um pouquinho a sua rotação, já era, não já era? Sim. Deus cuida de nós. A misericórdia de Deus, então, é a expressão dessa bondade, quando Ele se compadece daqueles que sofrem, quando Ele perdoa os que falham e oferece graça a quem não merece. Em Deus, ninguém recebe aquilo que merece. Recebe? Tá vendo? Não. Em vez disso, recebe o quê? Graça e perdão. Agora tem um segredo. Quando o quê, irmãos? Quando se arrepende. Então não é como o mundo fala, não. O Salmo 103, verso 10 e 11, ouça com atenção. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Que versículo maravilhoso, né? Amém. O que isso significa? Bondade significa que tudo que Deus faz é bom. E Ele deseja o bem para a sua criação. Já a misericórdia é a expressão prática da bondade, nos momentos em que nós falhamos. Ela vem assim demonstrando a compaixão e perdão para com o pecador arrependido, a bondade e a misericórdia. Na Bíblia, Deus se revela como aquele que é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e abundante em bondade e fidelidade. Essa bondade e misericórdia de Deus falam diretamente ao nosso coração. Eu tenho certeza. Deus não nos trata conforme os nossos erros, mas nos trata com graça e perdão. Deus é bondade e misericórdia. E aqui é interessante o Salmo 100, verso 5. Pois o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre.
Salmo 145, verso 8. O Senhor é gracioso e compassivo, lento para irar-se e grande em amor fiel. Esse texto está no Novo Testamento, irmão Giliardi. Não. Ele está no conteúdo chamado de Velho Testamento. Sim. Porque os crentes dizem que a graça surgiu só depois que Jesus veio. De maneira nenhuma, né, pastor? O Senhor é gracioso. Gracioso é que tem graça? Com certeza. Caro, avalie a sua percepção e a visão que você tem de Deus. Deus sempre foi amoroso, misericordioso, gracioso. Esses versos apresentam Deus como fundamentalmente bom, não é não? Compassivo e cheio de misericórdia. Em resumo, a bondade e a misericórdia de Deus revelam então um caráter que prioriza o acolhimento e a restauração, não é isso? Isso. Assegurando que sua magnitude, sua grandiosidade se torne acessível ao nosso coração. Que coisa boa, não é não? Ao compreendermos que Ele nos trata com graça, em vez de nos punir conforme nossos erros, percebemos que não são necessários termos filosóficos complexos para conhecer quem Deus é. Basta contemplar seus atributos essenciais. Essa percepção, então, é a chave para interpretar cada narrativa bíblica, pois nos permite ver a mão bondosa, a mão bondosa de Deus, guiando cada detalhe da história humana. Com esse fundamento de compaixão estabelecido, podemos agora prosseguir para o estudo do próximo atributo de seu caráter perfeito. Qual é o atributo terceiro? Deus é paciente e lento para a ira. Então ele é lento para a ira. Então um aspecto profundo do caráter de Deus é a paciência, não é isso? Isso. Mesmo diante da fraqueza humana, da ingratidão e da desobediência, Deus segura a sua ira, dando tempo e espaço para arrependimento e mudança. Interessante, não é não? E eu, e você, caro ouvinte, temos também essa paciência de Deus. Nós temos o fruto do Espírito, não é não? Sim. Mencionado lá no livro de Gálatas. E aí, caro ouvinte, o fruto do Espírito está em você. O fruto do Espírito faz diálogo com esses atributos. Faz ou não faz? Sim. Ele é um pouquinho de quem Deus é dentro de nós. Percebeu? E quantas vezes nós, nas nossas ações, nos nossos julgamentos, na maneira de nós sermos, né, não? Evidenciamos que o fruto do Espírito não está em nós. Mas ainda vamos aqui falar dessa paciência. Paciência. Deus é paciente, lento para irar. Essa paciência não é indiferença. Por que eu digo não é indiferença? Porque nós, muitas vezes, as pessoas falam, fulano é paciente. Nada, ele se isolou das pessoas. É paciente, irmão Giliardi? Não, só se isolou mesmo. Mas Deus não se isola, porque essa paciência dele não é indiferença. Ela é uma expressão ativa do cuidado divino, revelando um Deus que prefere ganhar corações em vez de punir imediatamente. Mas quando alguém é impaciente com a gente logo tem uma palavra para ele, não tem não, irmão Giliardi? Sim. E é uma palavra assim, eu te entendo, é essa? Toma vergonha na cara, rapaz. É ou não é? Infelizmente. Você não está me conhecendo, não? A Escritura, caro ouvinte, apresenta um Deus que é paciente em ação. Ele dá tempo para que as pessoas mudem e se arrependam e voltem para Ele. E por que isso importa, irmão Giliardi? Deus não reage imediatamente com o julgamento sempre que alguém erra. Ele é lento para irar-se, oferecendo oportunidade de arrependimento. E aí, irmão Giliardi, a paciência divina é uma expressão de sua misericórdia, não é isso? Isso. Deus não apenas vê,
mas aguarda com amor, incentivando o arrependimento e a transformação. Então Deus não apenas vê, mas aguarda com amor. Não só aguarda, mas incentiva o arrependimento e a transformação. Esses atributos nos lembram que Deus age com longo prazo no coração humano, não apenas com iras momentâneas. Deus é paciente e lento para irar-se. Êxodo 34, verso 6, é interessante, o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se e grande em amor e fidelidade. E o Salmo 103, verso 8 e 10? O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e grande em amor. Não nos trata segundo os nossos pecados, mas remove nossas transgressões. Números 14, 18. O Senhor é lento para irar-se e abundante em amor leal, perdoando a iniquidade. Irmão Giliardo, aqui é algo interessante. Nós temos 3 textos, e nenhum deles está no conteúdo chamado de Novo Testamento. E aqui, irmão Giliardo, dá para perceber a graça? Com certeza. Olha, caro ouvinte, você que pensa que a graça surgiu depois que Jesus veio, esquece disso. Esses textos revelam que Deus tem graça, Ele é gracioso, Ele dá tempo, Ele é paciente. E a paciência dele é a oportunidade que Ele dá para nós de arrependimento. Eu acho importante aqui repetir, irmão. Essa paciência e misericórdia de Deus não significam permissividade, que Ele permite tudo, ou ausência de responsabilidade. Não é isso. A longanimidade dele não ignora o pecado e nem transforma o erro em algo aceitável. Antes, oferece tempo para o arrependimento e mudança, pois a Escritura afirma que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Romanos 2 e 4. Está vendo? Sem bondade uma pessoa poderá ser conduzida ao arrependimento. Irmão Giliardi, sem bondade uma pessoa pode ser conduzida ao arrependimento? Não. Então Satanás quer que nós sejamos bondosos? Não. Então é isso, ouvinte, porque ele sabe que se você for do jeito que as pessoas você cria um muro. Então olha o que diz o texto: a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Ao mesmo tempo, a própria revelação de Deus mostra o equilíbrio do seu caráter. Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, mas também não inocenta o culpado. Isso está escrito em Êxodo 34, versos 6 e 7. Assim, a paciência de Deus não é a aprovação do mal, mas uma expressão de amor que chama a transformação. Ele concede tempo para que o ser humano reconheça seu caminho, abandone o pecado e volte-se para ele antes que o justo juízo se manifeste. Então, caro ouvinte, portanto, eu posso dizer, a paciência de Deus manifesta-se como uma característica essencial de seu caráter, revelando que sua grandiosidade não o torna um juiz distante. Não, ele não é um juiz distante, mas um ser que aguarda com amor a transformação humana. Caro ouvinte, se você passa por situações que sabe que precisa mudar, e tem visto o amor de Deus, sentido o amor de Deus na sua vida, dê oportunidade para Deus mudar a sua vida. Eu digo, ele não é um juiz distante, mas um ser que aguarda com amor a transformação humana. Ao compreendermos que ele é lento para irar-se, ganhamos aqui a chave interpretativa para entender por que em tantas narrativas bíblicas o julgamento é adiado em favor da oportunidade de arrependimento. Interessante, não é, irmão Giliardi? Isso a gente entende sem a necessidade de recorrer a termos filosóficos. Precisamos de recorrer, irmão Giliardi, a termos filosóficos? Não. Vemos na paciência divina a acessibilidade, acesso a um Deus que prioriza o relacionamento
com o coração humano. E assim, com essa clareza sobre a sua longanimidade, podemos agora avançar para o próximo atributo que compõe sua natureza. Qual é esse atributo, irmão Giliardi? Deus é justo e santo. O que isso significa? Ao mesmo tempo em que Deus é amoroso e misericordioso, Ele é também justo e santo. Deus não faz o que é errado e não compactua com o pecado. Sua justiça é perfeita. Ele age sempre com retidão e imparcialidade, sem jamais violar o que é moralmente certo. A santidade, caro ouvinte, significa que Deus é totalmente separado de qualquer imperfeição. Ele é puro, perfeito e incorruptível. Agora, isso implica algumas coisas. Justiça significa que Deus age de forma correta, imparcial e sem erro moral. E a santidade indica que Deus é qualitativamente diferente do homem. Em tudo ele é diferente do homem. Ele é puro, perfeito, indescritivelmente separado de tudo que é impuro e injusto. Esse atributo nos mostra que a bondade divina nunca vai contrariar a justiça. Deus ama e ao mesmo tempo ele é absolutamente verdadeiro e reto. Nos comportamentos dos familiares hoje, pais e filhos, precisa de dar atenção a isso, né, irmão Giliardi? Pastor Lucas, com certeza. Quem ama corrige. Hoje nós vemos um amor. Os pais de antigamente não amavam, os de hoje que amam. É claro que existe exceção, né? Mas na sua grande maioria nós vemos um amor que, na verdade, avaliado pelos atributos de Deus, não é amor. É, irmão? Não. Deus é justo e santo. Salmo 89:14. A justiça e o juízo são a base do seu trono. E o que diz o irmão Pedro? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, trouxemos o seguinte trecho: Sede santos, porque eu sou santo. O irmão Pedro recorreu a um texto que o próprio Deus falava, não é isso? Em Levítico, isso. E o profeta Miqueias? Miqueias, capítulo 6, verso 8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Nesse contexto, lá diz pastor Lucas, é isso que Deus espera. Então, o fato de ele ser justo e santo, ele nos chama também a praticar a justiça, não é isso? Amém. A amar a misericórdia e andar humildemente com ele. Esses versos mostram que Deus age com retidão absoluta e nos convida a viver de maneira separada do pecado. Dessa forma, a santidade e a justiça de Deus consolidam a base do seu governo, mostrando que sua pureza e retidão são características essenciais de seu caráter. Ao compreendermos que Deus é qualitativamente diferente e perfeito, obtemos a chave para interpretar cada narrativa bíblica, percebendo que sua magnitude e grandiosidade não é um obstáculo, mas algo tornando-o acessível através da revelação clara dos seus padrões. É isso. Sem a necessidade, eu vou fazer questão de repetir isso, de recorrer a termos filosóficos. Vemos que a justiça divina é o que garante que todas as suas ações e promessas sejam sempre verdadeiras e retas. Com esse entendimento sobre a integridade absoluta de Deus, podemos agora prosseguir para o próximo atributo de sua natureza gloriosa. O que é o atributo? Deus é fiel e verdadeiro. Então esse é outro atributo essencial. O atributo essencial de Deus é a sua fidelidade, não é isso?
Deus cumpre aquilo que promete. Sua palavra nunca falha. Tudo o que ele disse será cumprido. E todas as suas promessas são garantidas pelo seu caráter eterno. Deus é também verdadeiro, ele não mente, não engana, não muda de propósito ou disposição. Claro, então assim podemos confiar plenamente em cada palavra e em cada promessa dele. E aqui, irmão Gilberto, vem algo. Eva confiou? Infelizmente ela ouviu outra voz, pastor Lucas. Eva conhecia Deus? Conhecia. Conhecia, né? A gente fala muitas vezes que conhecia. Será que conhecia mesmo? Ela achou que Deus estava enganando ela. Meu amigo, Deus nunca falha, nem se contradiz. Sua palavra e suas promessas são infalíveis. E aqui nós temos então a importância prática. Fidelidade significa o quê? Que Deus guarda o que promete, cumpre alianças e não se afasta de sua palavra. Então Deus é a fonte de toda a realidade verdadeira, não é isso? Com certeza. Tudo que ele fala é confiável. Essa fidelidade faz com que, mesmo nos momentos difíceis, esperamos que Deus permaneça fiel às suas promessas. E é claro que ele vai permanecer. Inclusive a promessa de salvação, consolo e esperança eterna. Deus olha para esse mundo com a vontade de mudá-lo. Deus é fiel e verdadeiro. E aqui eu quero trazer um texto muito importante para nós, que está em Lamentações. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Frisamos ainda mais esse texto maravilhoso. Que texto maravilhoso, né? As misericórdias do nosso Deus não têm fim. Além de não ter fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando Jeremias, o nosso irmão profeta, escreveu essas palavras, Jerusalém havia acabado de passar por uma das maiores tragédias de sua história. O exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, havia cercado a cidade por meses, provocando fome extrema, sofrimentos e desespero entre o povo. Finalmente, por volta de 586 a.C., os babilônios romperam as muralhas de Jerusalém, invadiram Jerusalém, incendiaram o templo de Salomão, destruíram as casas e derrubaram as muralhas da cidade. Muitos foram mortos, outros foram levados cativos para a Babilônia, e o reino de Judá praticamente deixou de existir. Jeremias foi testemunha ocular dessa devastação. E foi por isso que ele escreveu Lamentações de Jeremias. Ele viu a cidade santa transformada em ruínas, o templo queimado e o povo espalhado ou levado ao exílio. O livro de Lamentações nasce exatamente desse cenário, e as palavras do profeta Jeremias nascem desse cenário de destruição e dor, sendo um lamento profundo o livro de Lamentações pela queda de Jerusalém e pelas consequências do pecado do povo. E é justamente no meio dessa ruína nacional, quando tudo parecia perdido, que Jeremias afirma: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ou seja, mesmo depois de um juízo tão severo, Deus ainda preservava um remanescente. A cidade estava destruída, o povo estava sofrendo, mas a compaixão de Deus ainda estava presente
impedindo que a nação fosse totalmente aniquilada. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. São as causas de não sermos consumidos. Isso significa que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos destrói, porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. A sua misericórdia é maior que aquilo que merecemos. E é por isso que, mesmo diante de consequências de juízo, não somos totalmente consumidos ou aniquilados. E aí a pergunta que eu faço de novo: a graça, irmão Giliardi, só está no Novo Testamento? De maneira nenhuma. O que escreveu o irmão Paulo quando escreveu a Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E o Salmo 89, verso 1. Cantarei para sempre o amor fiel do Senhor. Com a minha boca proclamarei a tua fidelidade de geração em geração. A pergunta que eu faço, caro ouvinte: estamos cantando, estamos anunciando o amor fiel do Senhor? Quando ouvimos pregação que Deus vai destruir o mundo, que Deus vai pôr as pessoas no inferno de fogo, que vão ficar queimando para sempre, isso está longe desse Deus que nós conhecemos, não está, irmão? Está sim. Com a minha boca proclamarei a tua fidelidade de geração em geração, diz o salmista. Esses textos enfatizam que Deus cumpre suas promessas e permanece verdadeiro e eternamente. Caro ouvinte, como esses atributos, eles se relacionam. Todos esses atributos, amor, bondade, misericórdia, paciência, justiça e fidelidade, mostram que Deus não é apenas poderoso, Ele não é só poderoso, mas também é relacional. Ele não governa de forma distante, Ele se envolve com sua criação e se comunica, age e se importa com cada vida humana. Deus é Deus em toda a sua majestade e perfeição, mas também é um Deus que se aproxima, que ouve, que ama, que sustenta. Não existe outro Deus como Ele, um Deus com quem podemos ter relacionamentos verdadeiro e profundo, baseado em sua bondade e na sua fidelidade. E aqui eu trago um ponto de aplicação para nós. Esses atributos nos mostram que Deus não é um ser abstrato, mas um Deus relacional, que age com consciência e com consistência, amor e propósito. Ao perceber quem Ele é, as pessoas podem confiar mais profundamente, ter esperança e encontrar motivação para viver segundo o seu caráter. Eu digo, ao perceber quem Ele é, as pessoas podem confiar mais profundamente e ter esperança e encontrar motivação para viver segundo o seu caráter. E aqui eu trago algo para nós levarmos para a nossa vida diária: o amor. Pratique a gentileza, sem esperar nada em troca. A misericórdia. Ore por alguém que te magoa. Isso ensinou o nosso irmão Paulo em Romanos. A paciência. Em situações de conflito, faça uma pausa. Ore antes de reagir. Quando falamos da justiça de Deus, trago aqui justiça. Pratique a integridade em pequenas decisões éticas diárias. Fidelidade. Confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus e cumpra seus próprios pequenos compromissos com os outros. Quero concluir. A fidelidade e a misericórdia de Deus servem como elo final que une todos os pontos desse estudo, revelando que Ele permanece fiel à sua própria natureza, independentemente da nossa instabilidade.
Ao compreendermos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, entendemos que seus atributos não são apenas conceitos teóricos, mas a chave prática para interpretar até os momentos mais dolorosos das narrativas bíblicas e da nossa existência. Nos garantem que os propósitos de Deus nunca falham. Quando percorrermos, caro ouvinte, as histórias e personagens das Escrituras, percebemos que, repetidamente, como esses atributos revelam um Deus de amor, paciência e profundamente envolvido com a dor humana. A Bíblia apresenta um Deus que não permanece indiferente diante do sofrimento do seu povo, mas um Deus que caminha com o seu povo através das crises mesmo, das quedas e das restaurações. Assim, ao estudarmos os personagens bíblicos, veremos que por trás de cada história de disciplina, de queda, restauração e promessa, os atributos divinos continuam revelando o mesmo Deus. Um Deus santo e justo, mas também um Deus misericordioso, compassivo, disposto a sofrer com o seu povo para conduzi-lo novamente à vida e à esperança. Assim, ao olharmos para o amor, a bondade, a paciência, a santidade e finalmente a fidelidade, percebemos que o Deus da Bíblia é um ser relacional que não pode negar a si mesmo, convidando-nos a confiar em suas promessas de geração em geração. Devemos sempre recordar que o conhecimento de Deus não é um labirinto intelectual reservado para poucos. A simplicidade do caráter de Deus é o que torna a vida cristã possível e vibrante. A Bíblia foi escrita e planejada para ser uma ponte, não um muro. Ela utiliza os atributos de Deus para que qualquer pessoa, e eu digo, independentemente de sua instrução humana, possa caminhar com o Criador. O conhecimento de Deus é, acima de tudo, eu digo, prático. A Bíblia não é um livro de mistérios insolúveis, mas a revelação clara de um Deus que deseja ser conhecido, e não só ser conhecido, mas compreendido através de cada um dos seus atributos. E eu repito, mesmo em momentos de sofrimentos, como no tempo do profeta Jeremias, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônicos em 586 a.C., a esperança do povo estava na misericórdia e fidelidade de Deus, que permaneciam apesar do juízo e da dor. Então, caro ouvinte, seja bem-vindo à série Personagens e Histórias Bíblicas. Ao caminharmos pelas histórias da Bíblia, veremos como os atributos de Deus se revelam na vida de homens e mulheres reais. Pessoas que enfrentaram falhas, crises, restaurações e encontros profundos com Deus. Em cada história, perceberemos que o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo, um Deus de amor, fiel às suas promessas, paciente com as fraquezas humanas e presente na história para conduzir toda a sua criação e o seu povo à esperança e à vida. Seja bem-vindo à série Personagens e Histórias Bíblicas. Que Deus te abençoe. Oremos. Eterno e soberano Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus cheio de, eu digo até pela tua grandeza, ó Eterno, pela grandeza do Senhor, se comporta de uma forma que eleva a grandeza do Senhor. Tenho visto ao longo do tempo pessoas que ficam procurando de todas as formas qual é o nome do Senhor. E aí veio ao meu coração agora que quando os nossos irmãos se dirigiam ao Senhor, o próprio Senhor Jesus se dirigia ao Senhor, ó Pai, ele dizia Pai, Pai Santo. Os nossos irmãos também sempre dirigiram ao Senhor, ó Deus, como Pai. Eu creio que, como disse, isso engrandece ao Senhor e faz com que o Senhor seja maior, mais
grandioso, no sentido de que a palavra escrita diz que o Senhor exaltou ao Senhor Jesus e o nome dele soberanamente sobre todos os nomes. Eu fico imaginando que se tivéssemos acesso ao nome do Senhor, ó Eterno, essa exaltação ao nome de Jesus perderia um pouco de sentido. Então o Senhor recuou ou se comportou de uma forma que aumenta a eterna grandeza do Senhor. Ao mesmo momento, nós vemos que o Senhor deseja que nós nos aproximemos do Senhor como filhos e deseja ser tratado, ser chamado por cada um de nós como Pai. Assim como o Senhor Jesus, os apóstolos dirigiam ao Senhor com essa intimidade, que ao conhecermos ao Senhor, ó eterno Deus, conhecermos cada vez mais ao Senhor por meio dos seus atributos, possamos nos dirigir confiadamente ao Senhor com a expressão Pai, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer a compreendermos a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, mas sermos livres também de pensarmos em um Deus que é assim passivo ou permissivo, um Deus que não se importa com as nossas escolhas. Ensina-nos a não confundir o seu amor com permissividade, porque infelizmente nós, seres humanos, somos levados de extremo a extremo. É como se fosse uma ponte, a vida, onde nós caminhamos em uma ponte onde não tem aquela segurança nas laterais. E Satanás quer de todas as formas nos tirar do centro e levar-nos para um lado para cairmos no rio, ou do outro lado para cairmos no rio. Ensina-nos a vivermos no centro, no controle, na temperança, e não interpretarmos o seu amor, a tua bondade, a tua misericórdia de forma a nos afastarmos do Senhor, porque esse é o desejo de Satanás. Em nome do amor se permite muitas coisas, em nome da paciência se permite muitas coisas. Eu creio, ó Eterno, que o Senhor deseja por Jesus o nosso Senhor nos ensinar. Eu creio que podemos olhar para o Senhor Jesus, para a forma como Ele viveu e aprendermos dele. E Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ensina-nos a vivermos de acordo com o teu querer. Por Jesus o nosso Senhor, que se nomeou como o caminho, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deixa claro que ninguém vai ao Senhor senão por Ele. Então Ele é o nosso modelo. Que ao refletirmos, ao estudarmos a Tua Palavra, analisando os profetas, analisando os personagens, possamos aprender de Ti. A nossa comunhão com o Senhor, ó Eterno, o nosso relacionamento, a nossa intimidade possa aumentar cada dia mais. Apresento cada ouvinte em Tuas santas mãos, ó Eterno Deus, que o Senhor possa dar força, graça e paz a cada um em nome de Jesus Cristo. Agradecemos por esse primeiro programa e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Eterno Deus, possa nos conduzir de acordo com o Teu querer, dando a nós discernimento em nome de Jesus Cristo. Apresentamos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos e amigas, um abraço a todos, que o Eterno Deus continue abençoando a vida de cada um poderosamente. Esteja conosco no próximo tema. Esteja convosco. Amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a você, querido ouvinte. Assim encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Que a paz esteja com você e até a nossa próxima oportunidade. Paz seja convosco.